E a imprensa esportiva rasga elogios ao Flamengo, do Felipe Luiz. É um novo Flamengo com o Felipe Luiz? O Flamengo foi na Fonte Nova lotada e botou o Bahia no bolso. O time mudou completamente. E que o Flamengo foi inteiramente dominante. O Flamengo não fazia 2 jogos seguidos assim há muito tempo, nesse nível. O Flamengo tem sido, nas mãos de Felipe Luiz, nesses 2 jogos, um time extremamente ofensivo. Impressionante. Ele tem tudo para ser um grande treinador. Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta terça-feira. Chega mais, nação, um ótimo dia para todos vocês e vamos juntos aqui analisar a imprensa esportiva falando sobre o Felipe Luiz, que é o novo técnico do Flamengo, entrou no lugar do Tite, 2 partidas e 2 vitórias. O Flamengo está em evolução nas mãos do Felipe Luiz, se transformou num Flamengo mais ofensivo e está agradando toda a torcida do Mengão. Vamos juntos aqui analisar nesse momento, porque a imprensa esportiva, vários jornalistas rasgaram elogios ao Felipe Luiz. A forma que ele tem mostrado, a forma diferenciada que tem feito o Flamengo jogar nessas 2 partidas. A próxima partida do Flamengo agora é contra o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro, mas o Felipe Luiz vai ter toda essa data FIFA para poder preparar o Flamengo para essa partida. Chega mais então, vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, dá aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta aí de 5 mil likes para esse vídeo, hein? Preciso demais da força da torcida do Flamengo em peso aqui no nosso canal e comente aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Sergipe, Alagoas, Maranhão, Piauí, Amapá, coloca pra gente saber onde tem torcedor do Flamengo dando aquela moral aqui no nosso canal, tá bom? E se você não é inscrito no canal e você é flamenguista de verdade, se inscreva e ative o sino das notificações. Créditos, vou deixar os canais do João Guilherme, ESPN Brasil, Vene Casagrande, link na descrição como crédito. Bora para as últimas informações do Flamengo. O Flamengo foi na Fonte Nova lotada e botou o Bahia no bolso. Aliás, Rogério Ceni sofreu a 15ª derrota em 15 jogos pro Flamengo. Impressionante isso. Em vários clubes. Cara, isso é único no futebol. Um treinador enfrentar por diferentes equipes uma equipe 15 vezes e perder as 15 é negócio inacreditável. Dessa vez ele até teve que escutar um coro que os técnicos vão se acostumando a ouvir durante a carreira. Foi chamado de burro pela torcida do Bahia. Mas o que mais impressionou, Praz, foi que o Flamengo ganhou realmente de forma categórica. E o Bahia tem um bom time, né? Bom time, ótimo. Mas time. assim, não tinha o Everton Ribeiro nesse jogo. A gente vai discutir, a gente vai querer entender o que mudou no Flamengo, o que o Felipe Luiz fez. Mas assim, sinceramente, em 2 jogos, treinou, acho que 2 dias antes do primeiro, agora entre os jogos também é pouco treino. Parece que mudou o clima, mudou o ambiente, sabe? Tá mais leve. O futebol é emocional. Não digo por causa do Tite, mas da torcida, da energia que tinha em relação ao Tite. Claro. E assim, desde o começo, algumas pessoas que... Mas esse time morde mais do que... são mais ligadas ao Flamengo. O futebol é emocional, pode até fazer parte disso. Mas morde mais. Por isso mesmo. Não, é um time... Esse é o time mais JJ. Me parece que é um time mais solto, mais vertical do que o time do Tite. Aí entra... Bem, pode ter um dedo do Felipe, alguma mudança, mas não dá pra se dizer que é isso que fez o Flamengo ganhar. Sabe uma coisa que chama a atenção do Felipe, Praz, e que eu acho que assim, a gente pode fazer observação com relação ao trabalho do Tite, por exemplo, que é um espaço muito curto de tempo para ter uma mudança tática, né, com relação a profissional, mas é aquilo, primeiro o entendimento do Felipe do que é Flamengo, né? Isso é uma coisa. A segunda coisa é a relação que ele tem com os jogadores. Isso a gente falou. Isso é importante. De dele chegar e os jogadores se doarem até mais por ele, abraçarem a ideia de jogo. Até o momento de tomar decisões que prejudiquem alguns amigos dele. Exatamente. Sim, aí isso é uma questão que não aconteceu, mas a gente vai ter que analisar quando acontecer. E a questão mas ele parece ser habilidoso para lidar com isso, Lugan. E a questão tática, vai ter que tomar decisão também. Eu acho que tem uma questão tática. O jogo de futebol tem uma essência, e o ser humano tem essência. O que ele fez na questão tática? O cara que vai ser tirado fora vai ficar toda a vida, não tem jeito, cara. Ele colocou os jogadores nas suas funções. Ele trouxe o Léo Ortiz, que estava muito bem no meio campo, mas ele trouxe para jogar na função dele, zagueiro central. Gerson no meio campo, um pouquinho mais para a direita.
o Gabriel de centroavante, o Bruno Henrique na dele pelo lado esquerdo. Quando ele mexe, os jogadores entram nas funções que estão mais acostumados. Então eu acho que também isso tem um poder de convencimento, sabe? Não tem um improviso, não tem o jogador achar que está escolhendo um nome, enfim, por questões fora das 4 linhas. Então eu acho que tem uma série de fatores que fazem esse Flamengo a gente olhar de uma forma diferente. Eu acho que muito os 2 primeiros gols da era Felipe Luiz feita por laterais esquerdos. Eu acho que é muito pouco com a relação tática realmente, dia a dia de trabalho. Eu acho que taticamente, mas mentalmente é um time diferente. O assunto da atmosfera é emocional. Futebol emocional, para funcionar o tático, o técnico, o coletivo tem que estar emocionalmente bem. Sim. E a diretiva do Flamengo, como mas quando o time é bom, né? Quando o time é bom, técnico, mas o que mudou foi a energia da torcida, em reação ao treinador, a convivência diária, e isso, nos primeiros dias, motiva. Tem que ver a habilidade na sequência. Parece que ele solta um pouco mais. Tem um jogo contra Corinthians importante. Ele solta mais. Ele solta mais os caras. A ideia de jogo em si dele é bem interessante. Ele marca lá Se já aconteceu, é uma outra discussão. Mas a ideia em si de jogo dele, como ele... Claro que é. Como quando chegou tudo isso vem junto. Chegou Suel Dia São Paulo, não, Luga, tudo isso vem junto. Ele solta mais o time, ele marca numa zona que os caras gostam de marcar. Tem umas ideias ali. Emocional. É um novo Flamengo com o Felipe Luiz? Então, Marcelo, eu acho que, na verdade, essa sensação, que é uma sensação de, não vou dizer todos os rubro-negros, mas de boa parte dos rubro-negros, é uma sensação que se dá muito mais pelo bom futebol nos 2 jogos e pelas vitórias nos 2 jogos sob o comando do Felipe Luiz, do que qualquer mudança na tabela, né? Ok, é verdade, o Flamengo diminuiu a distância em 3 pontos em relação ao Fortaleza, diminuiu em 2 pontos em relação ao Palmeiras. Tem um jogo a menos? Tem um jogo a menos. Poderia, se vencer 54. Esse jogo a menos, vai para 54. Ficaria um a menos do que o Vitória. Mas ainda assim, a gente está falando de 6 pontos em relação ao Botafogo, 3 pontos em relação ao Palmeiras. Então eu acho que essa sensação de que, estamos brigando pelo título do torcedor rubro-negro, tem muito mais a ver com a evolução do time nesses 2 jogos do que exatamente por uma mudança matemática, por uma mudança na tabela, né? Acho que a mudança na tabela ela é muito pouco significativa, até por aquilo que eu já falei. O Botafogo e o Palmeiras têm jogado muito bem, a tendência é que eles não deixem escapar tantos pontos até o final do campeonato. Mas o Botafogo não perde esse número de pontos? Não, eu acho que perde. Mas assim, tudo bem, o Flamengo vai ganhar. Ele ganhar todos os jogos. O Flamengo vai ganhar todos os jogos. Se não for assim, esquece. É claro que o Botafogo perderá pontos e o Palmeiras perderá pontos, até porque eles se enfrentam. E ali pode ser que os dois percam. Então, o Palmeiras pega o Fortaleza também. E aí os dois... Agora, esses confrontos diretos, ao mesmo tempo que eles são bons para o Flamengo, porque Palmeiras e Fortaleza vão perder pontos, um dos dois perde pontos numa rodada. Sim. Botafogo e Palmeiras, um dos dois pelo menos perde pontos na outra rodada. Só que para quem está embaixo dos 3, é terrível você não ter o confronto direto. Porque para o Palmeiras é ótimo ter o confronto direto com o Botafogo. Para o Fortaleza é ótimo ter o confronto direto com o Palmeiras. E o Flamengo não tem confronto direto para tentar tirar essa vantagem numa rodada apenas. Né? Pois é, mas muda a expectativa que se tinha em relação ao Flamengo. Esse final de ano promete ser muito diferente do que a gente estava imaginando com o Tite? Acho que está ameaçando ser. O próprio Felipe Luiz, na primeira entrevista coletiva pós-jogo, ele falava sobre uma aposta na parte física dos jogadores, que ele parece que vai levar os jogadores ao limite. Para fazer esse jogo de pressão, de saída de bola, que o Flamengo fez muito bem em ambas as partidas, e para ter esse jogo intenso, ele precisa dos jogadores inteiros. Os jogadores que têm feito isso são jogadores que têm uma memória de jogo do time que fez isso muito tempo atrás, né? Então, você vai citar? Eu não sei como eu não sei, por exemplo, como se os jogadores, por exemplo, que chegaram há pouco tempo, que não estão adaptados, conseguem fazer a mesma coisa, né? Se o Felipe Luiz consegue entender o que é necessário. Caso perca, por exemplo, o Gabigol. Vamos dar um exemplo. Perdeu o Gabigol tem um jogo que não pode jogar, está suspenso, ou sentiu um pouquinho, vai voltar outro jogo. Quem é o centroavante para fazer isso? É o Bruno Henrique. Aí você tem que mexer do lado esquerdo também. Quem joga? Então, é promissor o final de ano flamenguista. O técnico é muito inteligente, o técnico trabalhou com treinadores de nível muito alto, o técnico conhece o Flamengo, conhece os dirigentes, e para mim tem uma coisa que é muito importante, ele sabe como se comunicar com os jogadores, com os maiores jogadores da equipe. Ele conhece os caras, ele entende
o que falar para ele. Só que tem um outro desafio para ele, que ele já comentou sobre isso. Antes ele era colega de equipe. Então, uma coisa, um jogador que tem ascendência sobre os outros atletas, porque, olha, faz isso, faz aqui, vem aqui, o que você acha disso e tal. Outra coisa é ele ser o chefe deles, né? Então, se isso vai gerar algum desgaste, não vai. Resumindo, eu acho que o final de ano do Flamengo é bem promissor, mas tem que esperar para ver também. Os 2 jogos, sem dúvida nenhuma, foram muito bons. O Flamengo não fazia 2 jogos seguidos assim há muito tempo, nesse nível. É pouco, né? É muito pouco pra gente certeza, falar, sim. mas ele tá saindo bem nessa, assim. Ele sai bem até nas entrevistas coletivas, Calçade. A gente olha e fala assim, gente, mas é outra coisa, é completamente diferente do que a gente estava vendo realmente com o Tite. O time mudou completamente. E aí, você começa com a história, sabe, as teorias da conspiração. Agora o time joga pelo treinador. Eu não sei se joga pelo treinador, mas é que mudou. Mudou, eu espero, e ele é tranquilão, né, nesse contato, ao explicar as coisas do futebol. Sim. Que agora ele é treinador. E tomara que essa tranquilidade dure muito tempo. Que assim seja, né? Cara, uma boa, dá para falar de futebol, né? Só não fala de futebol em coletiva quem tem problemas com o futebol. Não tem muito o que dizer e vai ficar preocupado com o que falar e ficar exposto. Tem treinador que tem medo de ficar exposto, porque às vezes pode falar bobagem. E o Filipe Luís não tem isso. Né? Ele tem muito conteúdo. Quando ele se imaginou treinador, isso não foi a semana passada, nem no ano passado, esse final de carreira, o jogador um bom tempo antes fala, é isso que eu quero, e aproveita todas as experiências. Ele aproveitou bem. Mas ele não é um retalho das experiências vividas. Elas ajudam a compor o treinador que pensa com sua própria cabeça e teve experiências maravilhosas, né? Contatos com treinadores espetaculares. Isso ajuda muito e também estudou. E sabe que precisa estar sempre afinado com aquilo que está acontecendo no futebol. O futebol não é só viver com as suas experiências. Sim, quem percebeu isso vai continuar. Quem não percebeu e está só nas experiências, esses já estão fora do mercado há muito tempo. Tem alguns a questão, né, Calçado, eu acho que é ver assim, se os problemas do Flamengo não engolem o Filipe Luís. Porque a verdade, assim, até ouvindo... Mas vem, a gente está falando de um final de ano com um novo Flamengo a partir da eleição. Tem isso, mas já é a melhor versão de Flamengo que a gente vê nessa temporada? Esses 2 jogos a gente já consegue dizer isso? Não, porque se não é isso, 2 jogos porque eu me lembro da empolgação de muita gente. Na época da Copa América quando mesmo, o Tite assumiu, quando o Tite, inclusive, né, quando um monte de jogador convocado, depois... Ganhou. E assim, se você olhar bem, cara, assim, eu tento me lembrar dos nossos comentários, dos comentários gerais, no momento em que técnicos assumiam o Flamengo. Então, na hora que o Sampaoli assumiu, Sampaoli, o Tite, não sei o quê. O Vitor Pereira, se fez aquilo com o Corinthians, não vai fazer com o Flamengo. Rogério Ceni, cara capaz, inteligente, o cara que entende. Paulo Souza, talvez o Domi tenha sido menos que parecia o cara certo no lugar certo. Mas assim, se a gente for pegar, todos os técnicos, não houve nenhum absurdo de contratar. Paulo Souza talvez não empolgasse tanto, mas também era um cara que vinha português, né, de praças importantes, com trabalhos relevantes. Então, assim, não havia nenhum técnico que chegasse e você dissesse, nossa, que contratação absurda para dirigir esse baita elenco do Flamengo. Não houve isso, né? O Dorival chega naquele momento de... E assim, não houve isso, assim como me parece nesse momento Filipe Luís uma ótima escolha diante do contexto que o Flamengo se encontra. Mas é por isso que eu falo, o Flamengo ele tem conseguido triturar técnicos competentes, triturar um elenco competente. Isso tem acontecido temporada após temporada. Ainda que apenas na última o Flamengo não tenha vencido títulos, a verdade é que mesmo quando venceu, os técnicos saíram, porque de alguma maneira eles não agradaram. Então, assim, um começo promissor não é a primeira vez que acontece. A boa expectativa e a crença na capacidade de quem assume. E pra mim, eu falava quando o Filipe Luís dava entrevista como jogador, eu falava, cara, esse cara é muito inteligente, ele fala coisa com coisa, ele é objetivo, ele é um cara que parece ter as ideias muito claras do que ele acha legal ou não pro futebol brasileiro, inclusive, além do clube. Só que assim, cara, os caras que pareciam caras certos no Flamengo já foram triturados por uma direção, por uma gestão do futebol que não é a ideal. Eu quero agregar uma coisa que, obviamente, pode não ser o fator decisivo.
desses todos, ele é o único que está em casa. Que vem de dentro, exatamente. Mas era não sei isso se que eu vai queria mudar alguma colocar. coisa. Tudo bem, então, mas essa aí. É que mas pode ajudar. Mas eu acho que pode ajudar muito mais do que atrapalhar. Porque a gente tinha bons, assim, é verdade que este argumento especificamente cabe para o Felipe Luiz e não cabe para outros. Mas o Tite tinha o seu argumento para você dizer, cara, o Sampaoli, eu lembro, ele era o maior, foi o maior dos técnicos que o Flamengo contratou para colocar na gestão e, portanto, ele chegava com uma capacidade de olhar para os caras e falar, não. Dominar vestiário, né? Então, assim, todo mundo... Você acha que o Sampaoli maior que o Tite? Não, era o maior quando chegou. Quando chegou. O Tite chegou depois. E com talvez o que tivesse mais valências, mais qualidades. Com a futebol brasileira, né? título, tinha tudo. Por esse histórico, eu prefiro acreditar que as chances do Felipe Luiz elas são maiores a partir do momento que tiver uma nova diretoria. Perfeito. Assim, com uma nova diretoria, com uma nova estrutura que possa dar a ele melhores condições de trabalho. Mas aí vem a questão, a nova diretoria vai querer o Felipe Luiz, porque inclusive já começamos a ver críticas por ele ter um contrato até 2025, tem eleição agora em 2024. Mas aí, Marcela, então tem isso também. E tem uma coisa que no futebol brasileiro que ninguém fala junto, assim, ninguém exato. Se o Flamengo ganha a Copa do Brasil e faz uma reta de final de campeonato brasileiro no mais alto nível, mesmo que não seja campeão... mas o tem uma rescisão mais, uma menos do Flamengo também. Não, mas da mesma forma que nenhuma candidatura abraçou o Tite na reta final, disse, não, Tite, calma, não é bem assim. Não, todo mundo tentou se livrar do Tite. Não, Tite comigo não fica comigo, não fica comigo também. Aqui pode ser diferente, fica com todos. Aí depende do resultado. Essa é a pergunta. Diga a sua opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Theo Alves faz a pergunta. A minha opinião sobre Felipe Luiz como técnico. Galera, ele tem 2 jogos como técnico profissional. E, sinceramente, a opinião não poderia ser negativa. A impressão é a melhor possível. São 2 jogos, vitória contra o Corinthians por 1-0 no Maracanã e vitória hoje contra o Bahia por 2-0. Em Salvador, o que valoriza ainda mais, em que o Flamengo foi inteiramente dominante. O jogo de hoje, ele lembrou muito o jogo de quarta-feira passada no Maracanã. Porque o Flamengo, ele dominou o adversário. Ele teve números muito melhores, ele finalizou mais, ele não deixou o adversário jogar. O Flamengo do Felipe Luiz, como na quarta-feira, hoje só deixou um pouquinho o Bahia jogar quando no segundo tempo o time cansou. Porque o Felipe Luiz está conseguindo, com o apoio dos jogadores. Os jogadores estão comprometidos com o Felipe. Ele é muito bom, ele é fera, mas sem os jogadores ele não consegue nada. Não adianta pedir para fazer alguma coisa se o malandro vai lá e não faz. Os jogadores abraçaram o Felipe Luiz e estão comprometidos com a causa. Com o apoio dos jogadores, ele está realmente sendo, nesse início de carreira, um discípulo de Jorge Jesus. O Felipe Luiz é um discípulo de Jesus. Ele está colocando a equipe do Flamengo para jogar da forma que o Jorge Jesus fazia. Ainda não conseguiu o mesmo rendimento. É difícil conseguir que uma equipe tenha o padrão, o nível daquela do Flamengo de 2019, mas ele chegou para a galera. Uma boa parte desse elenco foi companheira do Felipe Luiz até o final do ano passado, e jogadores chaves desse elenco jogaram com ele no histórico time de 2019. Então ele chegou para os caras que são líderes do grupo, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gerson principalmente, Gabigol, e falou o seguinte: rapaziada, lembra do que o velhinho fazia lá em 2019? Como é que a gente jogava lá em cima, pressionando, marcação alta, sufocando o adversário, perde, pressiona, recupera a bola rápido, sempre 3 caras próximos para fazer a triangulação, para fazer a bola girar, toques rápidos, velocidade, intensidade, não deixar o adversário respirar. Ele ainda não conseguiu repetir aquele nível lá e dificilmente conseguirá. Mas ele quer isso. E ele está conseguindo fazer isso nos 2 primeiros jogos. Ele conseguiu fazer isso nos 2 primeiros jogos. Então, para um cara que está começando a carreira, que tem 2 jogos, que pegou uma missão difícil, que é tirar o Flamengo de uma crise, e está do jeito que está, o Felipe Luiz está de parabéns.
Existem elementos que colaboram para o sucesso do Filipe Luís. O primeiro eu já citei aqui. Os jogadores estão comprometidos com ele. O segundo, ele conhece o Flamengo. Ele, além de ser rubro-negro, de ter referências no clube, ele jogou no Flamengo por 5 anos. Então não é só ser torcedor do Flamengo. Ele conhece o Flamengo. Ele entende como as coisas funcionam dentro do Flamengo. Ele sabe como essa galera se comporta no vestiário do Flamengo. Então isso é uma outra vantagem. Mais uma, ele é um líder. Ele era um líder do vestiário. Ele é uma unanimidade entre os jogadores. Ele é um cara muito querido por todos eles. O que faz com que esses jogadores se comprometam e queiram que ele dê certo. Ele é um cara muito preparado, estudado, é um cara que está se preparando e já se preparou muito para a função. Ele não chega do nada, não. Ele tem conteúdo, tanto é que ele já tem as licenças da CBF, agora terá que ter a licença da Conmebol para dirigir ano que vem o time em competições internacionais, e ele fará o curso e terá a licença rapidamente, você pode ter certeza. Então ele é um cara preparado. E um outro ponto que é fundamental nessa chegada do Filipe Luís: ele tem o apoio irrestrito da nação rubro-negra, porque é muito difícil você estar no Flamengo e remar contra a maré. Quando a torcida do Flamengo pega no pé, já era. São raros os casos, Rodinei é um exemplo recente, de jogadores, técnicos que conseguiram virar o jogo em cima da torcida do Flamengo. É muito difícil. Então o Filipe Luís, ele dificilmente passará por isso. Dificilmente. Eu acredito que mesmo se entrar numa fase ruim, se perder jogos, a torcida do Flamengo terá com o Filipe uma paciência maior do que teria com outro técnico, porque ele é o ídolo do clube. O torcedor do Flamengo enxerga no Filipe Luís um ídolo, uma das referências de 2019, e quer muito que ele dê certo. Está torcendo muito por ele e vai apoiar o Filipe Luís. Eu não conheço, difícil conhecer todos os flamenguistas, afinal de contas são 48 milhões de pessoas, né? As pesquisas apontam isso, 48 milhões de pessoas. Isso é 1/4 da população brasileira, mesmo. É gente pra caramba. É claro que eu não conheço toda a torcida do Flamengo, mas os que eu conheço é uma unanimidade. E eu conheço muitos. É uma unanimidade. Todos apoiam o Filipe Luís, estão felizes com a vinda do Filipe Luís e estão vibrando com a chegada dele da forma que está acontecendo. Então o Filipe é muito cedo, mas ele tem tudo para dar certo. E a forma como ele está armando o jogo do Flamengo agrada muito. Hoje o Rogério Ceni, que continua sem vencer o Flamengo como treinador, o Rogério Ceni, ele foi engolido taticamente pelo Filipe Luís. O Rogério, que nunca venceu o Flamengo como treinador, talvez tenha sofrido hoje a sua derrota mais pesada para o Flamengo até hoje. Porque foi assim, não teve competição. O Bahia pouco teve a bola e quando teve a bola não esteve bem. O Flamengo não deixou o Bahia jogar. O Filipe Luís, a defesa, que como o time marca muito alto, muitas vezes fica exposta e dá espaço para o adversário, quando ele quebra essa primeira linha de marcação e consegue avançar e chegar no meio, pode pegar um cenário de uma defesa mais exposta e gerar situações para o adversário. No jogo do Corinthians aconteceu isso algumas vezes. Hoje, pouquíssima oportunidade teve o Bahia. Já houve um ajuste melhor no posicionamento, na compactação do time. Eu vi um avanço nesse aspecto no time do Filipe Luís. A forma de jogar foi idêntica do jogo do Corinthians para o jogo do Bahia. O Flamengo, mais uma vez, jogou bem. E idêntico também foi o erro na parte final da jogada. O Flamengo venceu por 2-0, Ayrton Lucas e Alcaraz no finalzinho, num pênalti claríssimo que o Arias, não sei o que deu na cabeça do colombiano, ele se desequilibrou e deu um soco na cara do Michael, pênalti. 2-0. Mas poderia ter sido mais. A mesma coisa foi dita no jogo contra o Corinthians, quarta-feira, no Maracanã. Poderia ter sido mais. E por quê? Falta ao Flamengo um acabamento melhor das jogadas. Era assim com o Tite, era assim com o Sampaoli, era assim com muitos dos treinadores recentes do Flamengo e com o time do Filipe nesses 2 primeiros jogos está acontecendo isso. O último passe
antes da conclusão e a finalização, isso não está ajustado. Os jogadores, muitas vezes, estão fazendo escolhas erradas e o Flamengo tem perdido muitas oportunidades. Hoje, mais uma vez, aconteceu assim. Mas, galera, temos que pesar o seguinte: é o segundo jogo. O Felipe Luiz assumiu segunda-feira. Hoje, neste momento que estamos conversando aqui, sábado, quase domingo. Não tem nenhuma semana. Foram 4 treinos e já saiu do jeito que saiu. Ele agora terá uma data FIFA com muitos jogadores convocados. Pulgar, Plata foi convocado, Gerson foi convocado. Muitos jogadores ficaram fora. Mas os jogadores que ficarem, ele vai ter a oportunidade de trabalhar com esses caras e ajustar ainda mais o time do Flamengo para o próximo compromisso, que é o Fla-Flu do dia 17. Que jogo, mesmo? Porque o Fluminense está na zona de rebaixamento, ou seja, está ali. Não está dentro, mas está colado nela. O Flamengo pode empurrar o Fluminense para a zona de rebaixamento, ou o Fluminense pode ganhar o Flamengo e tirar o Flamengo, né, de G4, afastar de vez da briga pelo título. Um jogo sensacional. E o Felipe terá tempo para trabalhar o Flamengo até esse jogo e depois a partida importantíssima contra o Corinthians no dia 20, que vai definir o finalista da Copa do Brasil. Eu estou vendo alguns comentários em relação a ele ter deixado o Gabriel muito tempo no jogo. Ele está sendo parça do Gabriel Barbosa. Galera, o Gabriel, ele tem no Felipe exatamente o que ele não tinha no Tite. Um técnico que confia nele, que acredita nele e que sabe que para ele se recuperar, ele precisa jogar, ele precisa de ritmo. O Tite poucas oportunidades deu ao Gabriel Barbosa, como deu também na seleção brasileira, pouquíssimas oportunidades. O Flamengo perdeu o Pedro, o Flamengo tem Gabigol e Carlinhos. O Flamengo tem que colocar o Gabigol para jogar, ou então faz como no final do jogo, coloca um time que tem uma formação diferente, que não tem o centroavante. Mas a partir do momento que tem Gabigol, tem que botar o Gabigol para jogar. E aí não é questão de parceria nem de amizade, é uma questão de necessidade. O Felipe precisa que o Gabriel volte ao bom nível. Hoje, eu achei que ele fez uma partida pior do que contra o Corinthians no Maracanã. Contra o Corinthians ele foi melhor. Mas eu acho também que essas 2 últimas partidas dele foram melhores do que todas as outras dele sob o comando do Tite. E nos últimos 2 anos, praticamente. Desde a final da Libertadores da América, em 2022, que ele fez o gol do título, até agora, esses 2 jogos do Gabriel com o Felipe foram os melhores jogos do Gabriel Barbosa. Ele dá sinais de que ele está se recuperando, que ele está se movimentando melhor e ele teve chance hoje de fazer gol num belíssimo passe do Gerson, que cada vez mais vai se tornando o jogador mais importante da equipe do Flamengo. Então, o que eu acho do Felipe Luiz é um começo impressionante. Ele tem tudo para ser um grande treinador. O tempo vai dizer. Ele, o discípulo de Jesus, Felipe Luiz, que com o tempo ganhará as suas próprias características. É normal, quando você está começando, em qualquer profissão, você ter um ídolo, você ter uma referência e você se espelhar nele. Foi assim comigo na narração. Mas com o tempo, você vai criando o seu próprio jeito, o seu próprio estilo, o seu próprio método. E assim será com o Felipe Luiz. E ele tem, de fato, muita coisa do trabalho do Jorge Jesus. E isso é o que mais a nação rubro-negra gosta e quer. Então, Felipe Luiz realmente é um começo melhor do que eu imaginava. O Filipinho é brabo, hein? Concorda comigo? A postura do técnico Felipe Luiz, primeiro porque, para quem viu o mapa de calor do Flamengo contra o Bahia, é um time totalmente ofensivo. O Felipe Luiz prometeu ou projetou na visão do Tite e ele vem cumprindo com a palavra dele. O Flamengo tem sido, nas mãos de Felipe Luiz, nesses 2 jogos, um time extremamente ofensivo. E para mim, a principal característica nesses 2 jogos do Flamengo,
no comando do Felipe Luiz é a marcação sob pressão. Lá em cima, intensidade extremamente alta, o que é muito difícil de você manter durante 90 minutos. Tanto é que no segundo tempo, tanto contra o Corinthians quanto diante do Bahia, o Flamengo teve uma queda de produção no segundo tempo por conta disso, porque é muito difícil você manter a intensidade tão alta. Mas gostei demais do jogo do Flamengo contra o Bahia novamente, um jogo coletivo muito bom do técnico Felipe Luiz. Acho que a tendência é melhorar, ele agora vai ter um período aí para poder treinar. Lembrando que agora é data FIFA, os jogadores receberam folga, se reapresentam na quarta-feira e inicia a preparação para o próximo jogo, que é contra o Fluminense. E por falar nisso, o Flamengo tem 4 jogos em outubro, tá? Dia 17/10, o Fla-Flu pelo Campeonato Brasileiro. Dia 20/10, o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil, que vai ser num domingo, tá bom? Contra o Corinthians, lá na Arena Neoquímica. Dia 26/10, Flamengo e Juventude no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. E a última partida no mês será no dia 30/10, Inter e Flamengo. Um jogo que foi adiado do Campeonato Brasileiro de algumas rodadas atrás. Confesso que eu não lembro qual rodada exatamente, mas é um jogo adiado. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos que os demais clubes da competição. E o Flamengo precisa vencer para ficar mais próximo ainda dos adversários na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Então, 4 jogos extremamente importantes. Felipe Luiz, ontem na entrevista coletiva, disse que a ideia, primeiro, é dar um descanso mental para esses jogadores que estão sem folga há quase um mês. Na quarta-feira se reapresentam e aí ele inicia a preparação para esses jogos importantes. Lembrando que ele não terá à disposição dele nesse período de treinamento os jogadores que são das seleções. Os uruguais, o Eric Pulgar, provavelmente seleção chilena. Tem também os jogadores que foram convocados, Gerson, que foi convocado para a seleção brasileira. Então, enfim, é um momento muito importante aí para o técnico Felipe Luiz preparar a equipe dele. Eu olhei para ali porque novamente tem um miquinho. Rapaz, eles gostam de aparecer quando eu começo a gravar um vídeo aqui. Mas vamos lá, falar sobre o Wesley, galera. Muita gente me questionando nas redes sociais aí, Vene, aí a situação do Wesley. Eu confesso que eu estava esperando o Flamengo se pronunciar. Enquanto eu malhava, fazia meus exercícios, o Flamengo não se pronunciou. Quando eu acabei de malhar e fazer meus exercícios, almocei, falei, vou dar uma apurada na situação do Wesley. E a informação que eu tenho, publiquei nas outras redes sociais, inclusive, é a seguinte: o lateral não sofreu nenhuma lesão. Embora no lance de ontem, contra o Bahia, o jogador tenha aparentado ter sentido alguma contusão na coxa, eu, Vene Casagrande, apurei que foi apenas uma cãibra naquele local ali. Já foi reavaliado pelo DM e nem precisará passar por exames médicos, porque de fato foi apenas uma cãibra que ele sentiu. Segundo pessoas do Flamengo, ele relatou lá, após ser substituído, que ele sentiu dobrar ali, mas quando foi reavaliado percebeu que foi apenas uma cãibra. Lembrando que o Wesley vem jogando aí de maneira consecutiva 3 jogos seguidos, inclusive nos 2 jogos anteriores ele tinha percorrido mais de 11 quilômetros nas partidas e no duelo de ontem foram quase 9 quilômetros percorridos. Ele foi substituído antes. Se ele tivesse continuado até o fim do duelo, com certeza ele poderia chegar novamente aos 11 quilômetros percorridos em uma partida. São números impressionantes. Para mim, o Felipe Luiz acertou em colocar o Wesley como titular na vaga do Varela. Eu acho que o Flamengo ganha muito mais com um jogador com essa característica ofensiva, porque não dá para ter 2 laterais defensivos, entre aspas. O Alexandre é muito mais construtor, mais defensivo, e o Wesley ele vai bem ao ataque e está indo muito bem, pelo menos na minha concepção. Outro que está tentando retomar a boa fase é Gabigol. E ontem, Felipe Luiz, na entrevista coletiva, disse o seguinte: eu conheço o Gabriel, muito bem, por sinal. Sei dos pontos positivos e fraquezas dele. Meu trabalho é dar informação e carinho para ele. Ele fez tudo o que pedi para ele hoje no jogo contra o Bahia. Ele fez tudo o que pedi. O jogador tem fase melhor e pior. Terá momento de alta confiança e baixa confiança, como eu também passei nos tempos de Flamengo. Teremos tempo para trabalhar com ele, para ele recuperar a confiança. Eu confio muito nele. Então, o Felipe Luiz deixando muito claro que o Gabigol será o titular dele. Muita gente é contra, muita gente afirma e garante que essa escalação é pela amizade. Eu não consigo dizer isso, seria leviano da minha parte. Confesso para vocês que quando o Gabigol foi escalado como titular contra o Corinthians, eu fui pego de surpresa, como todo mundo foi pego de surpresa, mas se a gente for parar e analisar todo o contexto, não é nenhum absurdo. Seria um absurdo se ele fosse escalado com o Tite como titular na vaga do Pedro. Acho que ali o Bruno Henrique
estava vivendo o melhor momento, poderia ter feito aquela função. Mas com o Felipe Luiz o esquema muda, fica, para resumir, fica uma espécie de 4-4-2, e aí eu não vejo nenhum problema Gabigol ser titular e o Gonzalo Plata ficar como opção, até porque o Gonzalo Plata acabou de chegar e não vem fazendo atuações que me faça brigar, entre aspas, pela titularidade dele, dizer que ele tem que ser titular. Não vejo dessa forma. Agora, o Gabigol, de fato, fez uma partida ok contra o Corinthians e ontem foi mais abaixo, embora o Felipe Luiz tenha dito aí que ele fez tudo, que o jogador fez tudo que ele pediu para ele. Atacou espaço, mas o Gabigol pode render mais, a gente sabe muito bem disso. Eu acredito nisso também, na situação da confiança. Com o Tite ele não tinha a menor confiança, e eu me coloco no lugar dele. Como é que você vai ter confiança? Repito, nada pessoal, Carlinhos, mas você é o Gabigol, aí você olha o Carlinhos ficar na sua frente, não faz o menor sentido. Eu acho que o Tite errou feio, eu acho que o Tite errou duas coisas bem feias nesses momentos finais dele. Não colocou Léo Ortiz no time, que foi o acerto do Felipe Luiz, embora eu não tivesse colocado na vaga do Fabrício Bruno, mas tá dando super certo. O Léo Ortiz mudou a saída de bola do Flamengo e a forma como ele lidou ali com a situação com o Gabigol. Quando o Pedro foi lesionado, era o momento do Gabigol ser mais utilizado, e o Tite optou por colocar o Carlinhos na frente do Gabigol. Foi um erro crucial e esse erro o Felipe Luiz não está cometendo. Para finalizar nosso vídeo, galera, Marcos Braz falando sobre renovação de contrato de Gabigol, e ele indica uma reviravolta. Em entrevista à jornalista Raíssa Simplício, Marcos Braz foi questionado sobre Gabigol, permanência de Gabigol ou não, e ele disse o seguinte, abre aspas, eu tenho certeza que o Gabriel quer ficar no Flamengo. Com o Felipe Luiz, você tem novos ares e um novo norte que, de repente, a gente enxerga que pode ter uma renovação de contrato. Fecha aspas. Isso, repito, foi uma entrevista à jornalista Raíssa Simplício. Galera, é o seguinte, o Marcos Braz não pode falar nada sobre isso. O Marcos Braz, a partir de dezembro, não será mais dirigente do Flamengo. O Marcos Braz, nesse momento, enquanto a gente grava esse vídeo aqui, está muito mais preocupado com a reeleição dele para vereador no município do Rio de Janeiro. O Marcos Braz não pode falar sobre isso. O Marcos Braz, em dezembro, repito, não estará mais no Flamengo. Inclusive, o Marcos Braz e a diretoria do Flamengo errou ao dar um contrato válido até dezembro de 2025 com o Felipe Luiz com uma multa rescisória. Não é justo com o próximo presidente. E se o próximo presidente não quiser ficar com o Felipe Luiz, vai ter que pagar mais uma multa rescisória? Então o Marcos Braz não tem mais o que falar, não tem mais o que opinar. A partir de dezembro, ele não fará mais parte da diretoria do Flamengo, e aí é com a nova gestão. Inclusive, o assunto Gabigol também é com a nova gestão. Ou eles também vão renovar com o Gabigol antes do fim do ano, dando 5 anos de contrato para Gabigol, comprometendo o orçamento do Flamengo. Peraí, né? Chega. Marcos Braz vai embora daqui a alguns dias, então ele não pode mais opinar sobre isso, embora ele tenha dito que possa ter uma reviravolta. Mas, para finalizar, o Marcos Braz não tem poder sobre isso, nem terá a partir de janeiro. É isso aí, nação. Tá aí as informações do Mengão. Então, na manhã dessa terça-feira, o Flamengo começa a preparação para a partida contra o Fluminense. Amanhã, na quarta-feira, o Mengão volta aos treinos e aí sim, vamos ver o que o Felipe Luiz vai preparar para essa partida contra o Fluminense, tá certo? Que pode ser uma partida muito decisiva, né? Porque o Flamengo, para brigar pelo título, precisa vencer, e o Fluminense, para deixar espantar lá a zona do rebaixamento, precisa vencer o Flamengo. Então vai ser uma partida muito boa, hein? Na minha opinião, vai ser uma partida muito boa. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações, e daqui a pouquinho, assim que a gente tiver mais notícias e informações do Mengão, nós vamos trazendo aqui no canal pra vocês, tá bom? Um forte abraço, a gente se vê no próximo vídeo. Pra mim isso nunca foi pecado, sempre no Maraca vendo o Mengão jogar. Cicadilho, Júlio fazendo a bola rolar. Como já dizia o hino, vou repetir pra vocês: uma vez Flamengo.